Oi, aqui é a professora Josiane Aparecida Maramaldo Levi. Estamos finalizando agora a disciplina Seminários Temáticos em Educação 3, através da unidade 4, que fala sobre a importância da interdisciplinaridade na aprendizagem. Bem, agora nós vamos falar sobre a interdisciplinaridade. Você já ouviu falar? Sabe qual é a sua importância? São tantas perguntas. Atenção, cola nesse vídeo e vamos aprender um pouco mais sobre a interdisciplinaridade na aprendizagem. E fique aí refletindo sobre o que ela é. Mas antes de conceituá-la, vamos falar sobre o paralelismo entre aprender a língua e aprender a ensinar a língua, ou seja, a didática da língua sobre a didática da formação de professores de línguas, conforme Fazenda em 1998 nos apresenta. O que quer dizer isso? É como vocês estão vendo aí no bonequinho. Nós estamos vendo que tem um quebra-cabeça e vejo que as pessoas estão aí todas sentadas, cada um tem o seu pedaço. Uma coisa, gente, é a gente montar esse quebra-cabeça. A outra coisa é ensinar a pessoa a montar esse quebra-cabeça. É o que Fazenda está falando aqui. Existe o aprender a como vou aprender aquele conteúdo, e existe o jeito de aprender também como ensinar aquilo que eu aprendi, que é aquele conteúdo. Então, existe um jeito de como eu montar esse quebra-cabeça, que eu vou aprender, que é uma estratégia. Eu posso dividir com os colegas, eu posso começar pelo contorno da figura, posso começar pelo centro da figura. Não importa, isso é uma estratégia, é um jeito que eu estou encontrando de resolver essa situação. Agora, como é que eu vou ensinar para uma outra pessoa que não sabe como montar esse quebra-cabeça, como montar um quebra-cabeça? Essa é a nossa reflexão que nós vamos trazer sobre a interdisciplinaridade na aprendizagem, ok? Então, quer dizer, para aprender química, eu desenvolvo estratégias que irão proporcionar aprendizagem. E para ensinar a química, como aprender a ensinar? Vocês estão entendendo? Vocês aprenderam química, então vocês desenvolveram estratégia para cada disciplina que vocês vieram aprendendo, que relaciona-se com a química em licenciatura. Agora vocês vão ter que aprender a encontrar um jeito de ensinar essa química que vocês aprenderam na universidade, a química que deve ser ensinada no ensino médio. Como é que aquilo que vocês aprenderam, vocês vão agora ensinar? Então, desse modo, o saber fazer química, né, para o aluno de acordo com o Fazenda está nos apresentando. Isso é um desafio. E essa é a reflexão que a gente precisa começar a nossa videoaula que trata sobre a interdisciplinaridade na aprendizagem, que é o jeito que eu já encontrei de aprender e agora encontrar um jeito de como ensinar o outro a aprender, certo? Aqui ainda como o Fazenda vai apresentar para nós, é na criatividade e na originalidade de suas decisões que se manifestam sua competência pedagógico-comunicativa, seu saber fazer pedagógico e suas atitudes educativas. É na sua capacidade transacional comunicativa que se desfaz a distância entre as intenções pedagógicas e a realidade de ensino-aprendizagem. Está olhando esse bonequinho aí andando, caminhando? Ele está usando uma lupa. Essa lupa, vamos imaginar que ela seja exatamente a minha criatividade, a originalidade, onde eu uso a lupa como instrumento para aproximar essa realidade de aprendizagem para o aluno, ou a realidade desse conteúdo. Porque quando eu vou dar uma aula, quando eu vou ministrar uma aula, eu tenho uma intencionalidade. Então, eu uso uma pedagogia comunicativa quando eu estou falando que eu posso usar, não está se falando só de uma aula expositiva. Posso usar qualquer estratégia, mas onde aquele conteúdo que eu quero apresentar para um sujeito que não sabe, se torne real para ele, compreensível para ele. E o meu saber fazer pedagógico está organizado a partir de uma perspectiva em que eu também respeite a interdisciplinaridade que está sendo apresentada para mim. E ela tem essas características, criatividade, originalidade, que perpassa sobre essas características em que vai fazer com que eu, na utilização de uma lupa,
aproxime aquilo que está tão pequenininho, que está distante, incompreensível, se torne uma coisa realmente entendível para o aluno, próximo, prático, possível de se compreender e entender, ok? Assim, então também a gente precisa, além da originalidade, da criatividade, nós somos convidados, através da interdisciplinaridade, a um momento de caos, no sentido de promover a aprendizagem através da problematização. Por que isso? Porque através da curiosidade, a originalidade, essa comunicação que eu estabeleço, promovida pelo esse caos, que é pela dúvida, que é a não certeza sobre um objeto, sobre como ele funciona, sobre como ele realmente é que eu vou poder alinhar esses pensamentos e convidar então o aluno a ser um aluno ativo no seu saber. Lembra que a gente falou na unidade 3? Agora aqui na unidade 4, eu já estou bem mais preparado para entender esse fenômeno que a gente chama de interdisciplinaridade na aprendizagem, certo? Aqui nós temos a apresentação de uma figura onde esses sujeitos eles são ativos. Existe uma pessoa ali falando, apresentando um conhecimento, mas existe uma relação com o conhecimento onde ele vai ter significado. Por isso aqui Fazenda ainda continua apresentando para nós. Antes de perguntar como o problema se coloca em relação ao conhecimento, ou seja, antes também de querer encontrar uma causa ou entender o que ele realmente é preciso saber qual é o lugar que ele tem na nossa vida, na nossa existência. Então, por isso que eu não posso trazer um problema de Marte, de um outro lugar. Eu preciso trazer um problema onde ele seja prático para mim, para o meu aluno, que ele entenda. Por exemplo, se eu quero falar de reciclagem, quero falar da importância de fazer seleção desses elementos químicos, das baterias, de onde elas têm que ser destinadas, que tem um local próprio. Então, isso é uma coisa prática. As pessoas conhecem a pilha, conhecem as baterias, conhecem os elementos plásticos, o papel, o material orgânico. Quando eu estou trabalhando isso com conhecimento que ele já sabe, torna-se aquele caos que a gente falou aqui no slide anterior, começa a ter significado para o aluno, porque ele tem um local, um espaço que é na existência desse aluno, certo? Então, nada de querer fazer coisas que não estão próximo ou que não fazem parte dessa realidade. Não estou dizendo aqui que não se pode trabalhar com conhecimentos distantes ou com objetos distantes da nossa realidade. Estou convidando para que esses momentos sejam bem organizados, estrategicamente organizados e bem entendidos, para que a aprendizagem aconteça. Então, nós vamos apresentar aqui como perspectiva ainda a questão que envolve o conhecimento, quando contextualizado, o significado pode gerar mudanças no sujeito. Então, se eu falo da reciclagem, exatamente, como uma porta de entrada de reflexão, como cuidado da sociedade, do meio ambiente e da importância de selecionar para não prejudicar mais ainda do que nós já estamos prejudicados com relação ao nosso bem-estar físico e social. Então, e faz com que esse aluno entenda essa mudança. Ele, então, além de se tornar um sujeito ativo, ele é capaz de fazer escolhas que venham trazer um bem-estar social para ele e para toda a comunidade. Porque eu contextualizei, eu trouxe significado para ele, eu promovi um caos, eu trouxe, por exemplo, a imaginação de um mundo coberto de lixo, ou então trazendo para ele uma certa escassez da água, então escassez de determinados alimentos, de alguma coisa que seja realmente vital para o funcionamento da nossa sociedade, no caso, por exemplo, a água, e mostrando para ele que existem outras formas de você diminuir o impacto desse prejuízo que nós já estamos vivenciando através do conhecimento que ele já tem. Por exemplo, se eu apresento estratégias de como tratar essa água com conhecimento da química, isso é uma coisa muito vantajosa e interessante para ele, porque não é só um conteúdo que ele vai ter que estudar para fazer uma prova, para tirar uma nota 10 ou uma nota 0, vocês estão entendendo? Não, é muito mais do que aquela nota que ele vai tirar, que esse conhecimento ele trouxe para a vida dele, ele vai ver que é importante ele preservar ou cuidar bem dessa água, ou estudar mais para desenvolver cada vez mais condições de preservar ou de tratar uma água
que hoje está sendo jogada fora, por exemplo, uma água que sai dos ar-condicionados, um grande condomínio com 19 blocos, né? Tem um volume de água, como é que eu posso dar um outro sentido para aquela água? Então é nesse sentido que eu começo então a organizar melhor essa aprendizagem, certo? Então é como uma luz, como está colocado aqui nesse bonequinho. Ele vai montando esse mosaicozinho, esse quebra-cabeça, quando no final ele consegue ter a sua própria luz. E existe a necessidade de se ter um equilíbrio com relação a essas perspectivas, porque exatamente Fazenda vai apresentar para nós um recorte teórico das informações ou dos conceitos que ele encontrou sobre a questão da interdisciplinaridade, onde alguns destes teóricos têm como a ideia de que a interdisciplinaridade pressupõe a existência de ao menos 2 disciplinas como referência e a presença de uma recíproca, o que Germani vai falar em 1991, Berg em 1972, Smirnov em 1983, Renault em 1986 ou mais recentemente Nissan em 1996. Todos eles reconhecem e as definições que dão de interdisciplinaridade legitimam esse reconhecimento da necessidade de interação, onde essa relação que acontece entre elas permitem que haja uma intersecção em comum de saberes. Por exemplo, a química. Eu falando da química no exemplo que acabei de dar com relação à reciclagem, ao cuidado do meio ambiente, ou então cuidado da água, aí eu posso trabalhar a física, conceitos de física, eu posso trabalhar a questão de quantidade com relação à matemática, eu posso falar da biologia com relação aos seres vivos que estão ali presentes naquela água, eu posso trabalhar muitos elementos, só que você vai ver que exatamente nessa relação, a proposta que se tem é de manter um equilíbrio entre esses saberes, como está representado nesse bonequinho. Não um equilíbrio que não vai promover o caos da problemática ou da dúvida, para que se, então, encontre respostas para o entendimento daquele fenômeno que está sendo apresentado, certo? Aqui, para a gente encerrar nesse slide, nós apresentamos a ideia de que nós precisamos reconhecer que a interdisciplinaridade escolar, então ela é por sua vez curricular, didática e pedagógica. Esse tripé que nós trabalhamos é porque é uma disciplinaridade que diz respeito ao que nós estamos estudando, que é dentro do espaço acadêmico, é no espaço escolar, no espaço de aprendizagem. Então, essa natureza que ela apresenta faz com que a gente então reconheça que a educação é na sua totalidade uma prática interdisciplinar que, por sua vez, pede uma mediação do todo da existência. A interdisciplinaridade constitui o processo que deve levar do múltiplo ao uno. Ou seja, a gente vê a totalidade como uma forma de poder ter autonomia sobre aquele saber e utilizá-lo nas necessidades que precisam ser mais afuniladas. Por exemplo, com relação à água, que foi o último exemplo que a gente trabalhou agora. Quando eu levo essa importância do cuidado com a água para o olhar dos alunos do primeiro ano do ensino médio, eu tenho uma abordagem pedagógica diferenciada, onde eu contextualizo, eu problematizo e trago um significado para eles, que é no parecer da interdisciplinaridade escolar, certo? Espero que vocês tenham aprendido. Nós vamos ter um material que está no PDF, que dá continuidade ao que está sendo colocado aqui para vocês, tá certo? Nós vamos encerrar com uma reflexão de Jean Piaget, onde ele vai nos dizer o seguinte: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Então fica aqui o nosso convite, que para a interdisciplinaridade ela encontre lugar nas nossas práticas pedagógicas, onde ela permita inovação, mudanças, crescimento, desenvolvimento e progresso a todos nós. Aqui nós temos então a nossa fonte, que aqui na verdade é um livro, tá? Que está em PDF, que se chama Didática e Interdisciplinaridade. Eu desejo que todos possam então exatamente ter uma compreensão bem abrangente. E tchau, tchau, nos encerramos aqui a nossa aula.